Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Safra, que é o podcast oficial do Rally da Safra. Eu sou o André de Bastiani, coordenador geral do Rally da Safra, e hoje a gente montou um episódio aqui para falar dos 6 fatores de alta produtividade. Um tema que interessa a todos nós e a gente teve o privilégio de vivenciá-los esse ano no campo, com produtividades recordes sendo atingidas em vários estados. E para falar desse tema, eu tenho aqui comigo Valmir Assarici, coordenador técnico do Rally da Safra. Valmir, seja bem-vindo. Tudo bom, André? Eu que agradeço a participação aí. E um convidado mais que especial, BASF é um grande parceiro da AgroConsult, do Rally da Safra, e hoje temos a honra de receber aqui Nilson Caldas, gerente sênior de tratamento de sementes Brasil da BASF e também membro do SESB, que vai nos ajudar muito nessa discussão sobre altas produtividades. Nilson, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Em nome da BASF, eu agradeço a oportunidade de fazer esse bate-papo aqui com vocês. Sempre é bom falar como é que foi a safra, já para ajudar o agricultor a tomar as decisões da safra que já está aí, né? Nós já estamos em maio, quando chegar ali por setembro já vai ter plantadeira no campo de novo, certo? Exatamente, e esse é o momento que as decisões estão sendo tomadas para essa próxima safra. Muito bem, então, com o patrocínio da BASF, o nosso Pod Safra está no ar. Muito bem, pessoal, o tema de hoje interessa a todos nós e é algo que a gente tem discutido muito ao longo dessa safra, porque estamos falando de uma safra de mais de 172 milhões de toneladas, uma safra recorde em termos de produção e uma safra que tem aí quantos estados, Valmir? 6 estados atingindo recordes de produtividade, falando de Mato Grosso, estamos falando de Goiás, estamos falando de Minas, Rondônia, também Maranhão, né? Maranhão. E tem mais um aí, e Minas Gerais. E o Tocantins. Tocantins e Minas, então deu mais ainda. E daí a gente começa a se perguntar muito, né, o porquê, o que levou essas altas produtividades. E de fato, o clima é preponderante, né? Se pegar aqui talvez os fatores que nos levam a essa safra recorde agora, eles também estavam presentes na safra anterior. Mas a safra anterior, como todos vocês sabem, foi marcada aí por condições climáticas bastante extremas. E nas nossas conversas aqui, né, a gente vai elencando uma série de fatores. Vamos então listar aqui esses fatores que a gente já conversou. Eu jogo para você aqui, Nilson. Qual que é o primeiro fator aqui que nos leva a altas produtividades? Olha, André, o primeiro fator que nós chegamos à conclusão aqui é o fator nutrição. Então, o produtor investiu, os solos têm reserva e é o pontapé inicial, é a base para tudo começar. Isso a gente vê nos dados de entregas de fertilizantes, né? A gente acompanha de perto isso daí e também porque, como a gente tem tido extrações bastante elevadas, a gente tem que repor também todo ano toda essa extração que está sendo realizada. Mas esse é um ponto muito interessante, né? Que eu acho que ele vem em conjunto com o nosso segundo fator, que daí a gente sai da química do solo e vai para a estrutura do solo, né, Nilson? Exatamente. E essa parte de estruturação do solo, para você formar a física do solo, é uma estratégia mais de longo prazo, está muito relacionada ao uso de culturas de cobertura. Aqui para a região do sul, você tem nabo, aveia, você tem uma série de outras de culturas disponíveis, e lá para a região do Cerrado, muito focado em braquiária, principalmente o braquiária, que é uma das fontes de ajudar o produtor a fazer essa física do solo, bem feito. E tem alguns exemplos muito interessantes, né? Principalmente quando a gente vai para a Bahia, por exemplo, que é um estado que vem trabalhando perfil de solo já há muito tempo, e a gente faz um paralelo aqui com o Rio Grande do Sul, que de fato o Rio Grande do Sul precisa trabalhar muito mais a resiliência das suas lavouras, e o primeiro caminho é você trabalhar toda a parte de estrutura de solo, toda a parte de perfil de solo, que talvez, sem querer fazer uma crítica ao Estado, né, mas que talvez sim esteja um passo atrás de todo o trabalho que a Bahia já realizou. Com certeza, e esse ponto me dá o gancho para eu falar um pouco sobre os dados que a gente tem lá do SESB. Como a gente comentou, eu sou membro lá desde 2010, já estou lá há muito tempo, e nós temos percebido que mesmo no Rio Grande do Sul, aqueles agricultores que fazem o perfil do solo bem feito,
usa a cultura de cobertura, ele é como se fosse um produtor mais resiliente. Quando dá esses intempéries climáticos, vamos supor, a região produziu 30, esse cara produz 40, 50, porque o solo dele é mais resiliente. E um parênteses em relação à Bahia também, a Bahia é um caso de sucesso para a gente. A Bahia, o primeiro mandamento lá para produzir muita soja é fazer o perfil. Tem uma parte que o produtor já planta algodão, em torno de 400 mil hectares, que é mais fácil que ele faz aquela rotação. Mas mesmo os produtores de soja, ele não abre, ele já a primeira medida é fazer o perfil e depois ele vem trabalhando a questão da cultura de cobertura para ir melhorando a física. Então a gente já tem dados concretos demonstrando isso que nós estamos falando aqui. E sabe que a Bahia, né, Valmir, beliscou ali os 70 sacos por hectare de média do estado. Isso só não aconteceu porque em março acabou ficando muito seco, né, Valmir? Mas a gente chegou a trabalhar com uma estimativa de 70 sacos para o estado, acabou caindo para 68, né? 68 sacos, porque aquela última chuva no final de fevereiro, meio de março, ali ela não veio. Faltou uma chuva para dar 70 sacos. Daí o clima a gente não controla mais. Beleza, falamos de nutrição de solo, falamos de estrutura e perfil de solo. Valmir, qual que seria o terceiro fator? André, qualidade de semente e a escolha das variedades mais adequadas de acordo com o solo ali. A gente viu que tem uma biotecnologia que está chegando, tem melhorado bastante essa qualidade de semente. As variedades também mais adaptadas, a gente está vendo uma migração de variedades. A gente via ao longo dos anos ali uma crescente no número de plantas, agora a gente viu uma nova mudança de variedades que usa menos semente e a qualidade e o tratamento de semente também faz toda a diferença, né, Nilson? Com certeza, eu falo que é como se fosse o alicerce da casa. Então, escolher uma semente de alta qualidade, alto vigor, alta germinação, tratamento de sementes para ajudar essa semente a se estabelecer ali na lavoura, principalmente quando tem essas condições adversas de plantio que nós tivemos na safra passada. Chove muito num lugar, não chove, a semente está mais preparada para enfrentar esses problemas ali da lavoura, mais a questão do uso de nematicidas, que é algo muito, se a gente olhar nos últimos anos, tem aumentado muito o uso de nematicida biológico e também nematicida químico. Gostaria de chamar a atenção aqui que nós temos aqui dois tratamentos muito robustos para essas condições de baixa e média pressão de nematóide, que é o Standac Prime, que é um produto químico misturado com biológico, e também para áreas de alta pressão de nematóide. Lá em Mato Grosso a gente está vendo muito isso. A gente tem a adição nessa receita do Standac Prime, o Ilevo, que é um nematicida químico específico para áreas de alta pressão de nematóide no campo. Então, enfim, resumindo, nós fizemos um estudo lá em Mato Grosso esse ano junto com a Connect Bio, que é uma startup aqui do Rio Grande do Sul. 85% das lavouras tem presença de nematóide, das lavouras de soja. E mais uma vez, um dado da Sociedade Brasileira de Nematologia, os prejuízos causados por nematóide no Brasil em todas as culturas, ele chega ao redor de 35 bilhões por ano. É muito dinheiro. É o sócio invisível dos agricultores. Agora, eu acrescentaria ainda, Valmir, vamos lá como quarto fator, muito a questão da condição de plantio, né, que a gente tem no campo e que melhorou demasiadamente, seja por conta de uma conscientização do produtor em relação até mesmo à velocidade de plantio, mas também por conta da condição de máquinas que a gente tem hoje. E tem uns dados que a gente tem do Rally, né, Valmir, que eu acho que mostram muito isso, que ao longo do tempo, se eu olhar a questão, por exemplo, de população de plantas, a gente vê a população de plantas reduzindo dos dados que a gente coleta, né? Cada lavoura a gente chega lá, faz a contagem e está caindo. Isso não é uma coisa ruim. Isso, na verdade, ele é reflexo tanto de uma qualidade de semente melhor que a gente vê, da tecnologia que está sendo utilizada, né? Muito perfil de engalhamento da planta e dessa boa condição de plantio, porque eu olho a população, está reduzindo. Mas quando eu olho o número de grãos por planta, quando eu olho o número de grãos por hectare, esse é um valor que vem subindo ao longo desses últimos anos. Peso de 1.000 sementes aumentando, etc. Acho que são fatores ali de qualidade, né? E tudo começa pela semente ali inicialmente, ela vem favorecendo esse número, né? E esse ano, quando a gente vai a campo, André, é exatamente esse número. A gente viu, conta a planta cai. Conta grãos por planta, começa a subir. E quando a gente faz a conta geral, tem mais grãos.
E aí vem o peso, né? Daí vem a condição climática que nos E é importante ressaltar, né, Valmir, que não é só o caso do Mato Grosso, não. A gente viu isso no Mato Grosso, viu no Goiás, viu em Minas. E no próprio Rio Grande do Sul a gente viu também essa prática. Exato, André. Em todos. Muito bem. Falamos aqui então do terceiro e quarto itens, que é a qualidade de semente e condição de plantio. E agora vou jogar para você aqui, Nilson. Quinto fator. Olha, aí nós atribuímos aqui ao manejo fitossanitário. A gente viu que os agricultores, né, no próprio Rally, eles estão investindo bastante. Começa lá no tratamento de sementes, ele não está economizando em ter um bom tratamento de sementes, que é o começo de tudo. E depois eles estão investindo muito, seja no manejo de lagartas, no manejo de herbicidas ou mesmo no manejo de doença. Eu vou me ater mais um pouco aqui ao manejo de doença, que você tem uma série de doenças ali que começam logo no início do ciclo da soja. As principais doenças ali, a própria cercóspora é a primeira que aparece, outras doenças do complexo de doença. Depois você tem mancha-alvo e ferrugem nessa cronologia e depois você tem as doenças de final de ciclo. E contra isso, o que nós temos? Nós temos aqui o nosso boné aqui, que é o escudo verde. Nós atribuímos o nosso programa de manejo esse nome de escudo verde, que é, na verdade, uma estratégia de manejo que começa com o uso do Belian nas primeiras aplicações, Blavit na segunda aplicação e fechando com Queira. Esse programa de manejo ele é muito seletivo, ajuda o produtor a enfrentar todo esse complexo de doença e, no final do dia, aumentar ou defender aquela produtividade, que a gente começa com um alto teto produtivo e depois a gente vem perdendo ali por uma série de fatores. Esse fator aqui relacionado à doença, você pode dormir tranquilo que nós temos hoje a melhor solução do mercado para o manejo de doença de soja. E daí é importante ressaltar, né, Nilson, que quando a gente fala que o quinto fator é o manejo fitossanitário, eu acho que ele tem os dois pilares. O pilar do produto ser eficiente, mas também o pilar de toda a parte de decisões, né? Do que vou usar, que dosagem, que time vou utilizar o produto para que ele consiga atingir a sua máxima eficiência, né? Com certeza. E aí você me dá o gancho para falar um pouco sobre a equipe da BASF. Nós trabalhamos aqui para formar, né, e acredito que nós temos hoje a melhor equipe da indústria, do ponto de vista da equipe do eu campo. Eu conheço bastante gente, o pessoal é bom mesmo. O pessoal nosso conhece de lavoura, o pessoal é botina suja, então procure a nossa equipe da BASF lá do campo, os nossos representantes de vendas, os nossos DMs e também os agrônomos e a equipe de campo dos distribuidores autorizados, que eles vão te ajudar nessa tomada de decisão, porque a agricultura não é uma receita, infelizmente não é uma receita de bolo, então você precisa primeiro montar uma boa estratégia de manejo, fazer o acompanhamento ali no dia a dia da lavoura e tomar essas decisões no momento correto, de aplicar no momento correto para não perder para as doenças, vamos falar assim. Então fica tranquilo, procura o nosso time lá que eles dão conta de te ajudar a lidar com esse tema aí. Muito bem, vamos então para o último fator aqui que a gente elencou e a gente falou muito da questão de biotecnologia e germoplasma, porque de fato, né, para você conseguir expressar todo esse potencial, ele tem que existir e isso vem muito das biotecnologias germoplasma que a gente tem utilizado. Porque de fato a gente tem visto, né, cada vez, a gente tem um gráfico muito legal que a gente monta aqui no Rally, que é a curva de distribuição das produtividades. E a gente coloca lá, começa de 5 a 10, 10 a 15, e todo ano a gente tem que aumentar um pouco a curva do extremo direito, né, que é acima dos 100 sacos por hectare, porque vai aumentando cada vez mais essa participação. Então eu acho que é um outro fator importante a gente ressaltar aqui, todo o investimento também que a indústria tem feito, né, para conseguir trabalhar esses tetos produtivos mais altos. Mas, de novo, eu coloquei ele por último aqui, porque se não tiver todo o resto, ele não tem como expressar todo esse potencial. Perfeito, André. Eu acho que é muito bem colocado nesse fator e como o Nilson também ressaltou, né? Acho que um outro fator que a gente não elencou como um dos principais fatores, mas faz toda a diferença é botina suja e monitoramento. Faz toda a diferença isso, né, Nilson? Muito bom, ó, a gente podia colocar mesmo aí. Com certeza, e só em relação à biotecnologia aqui, ou germoplasma, o que nós temos percebido é que ano após ano a indústria tem conseguido trazer materiais que ajudam a incrementar a produtividade. Aqui na BASF a gente tem duas marcas de sementes de soja, a Credence, que é a nossa marca própria, e a Soitec, que é a nossa marca de licenciamento, e a gente tem várias estações de pesquisa
esparramadas aqui pelo Brasil, começa aqui desde o sul, vai até lá em Mato Grosso, Goiás, onde a gente investe ali para trazer materiais cada vez mais produtivos para ajudar o agricultor. Como você falou, a única chave que o agricultor pode mexer é produzir mais. E com a menor quantidade de recursos, de preferência. E eu fico pensando aqui, o Nilson e Valmer, o que está por vir, né? Porque a gente se depara, né, com várias tecnologias, manejos que a gente citou aqui e que tem permitido a gente subir esse degrauzinho, e eu não tenho dúvida que tem muita coisa pela frente. Mas eu sei que vocês na base lá estão guardando, lá tem alguns prêmios lá, algumas coisas que estão por vir, que eu gostaria que você explorasse um pouco aqui, Nilson. Qual que é a próxima revolução que a gente vai ver na agricultura e que vai ajudar a gente a dar mais um passo aqui em altos tetos produtivos? Olha, você me deu um gancho para um tema muito importante. A gente já abordou um pouco aqui sobre a questão dos nematóides. Eu já coloquei o tamanho desse problema no Brasil, cerca de 35 bi de reais por ano de prejuízo em todas as culturas. E nós estamos desenvolvendo aqui na base uma tolerância, um trait de tolerância a nematóides para a cultura da soja, que realmente vai colocar a cultura da soja num outro patamar. Então fique atento aí que nos próximos anos nós vamos trazer essa inovação, que ela vai revolucionar na cultura da soja, mas também ela vai ajudar as culturas subsequentes. Sem dúvida. Nós temos feito estudos já, observando incrementos de produtividade na cultura do milho plantado em sequência ou mesmo na cultura do algodão. Então nós vamos nos posicionar. Hoje já temos o melhor tratamento de sementes para o manejo de nematóide na cultura da soja, na cultura do milho e na cultura do algodão e na cultura do arroz. E no futuro a gente vai ter uma revolução com esse trait que vai, combinado com o tratamento de sementes, vai colocar a soja brasileira no outro patamar de produtividade. De fato, eu acho que nematóide é uma grande barreira, tira muita produtividade. A partir do momento que a gente tiver essa tecnologia, eu acho que a gente vai acrescentar aí mais alguns sacos, né, Valmer? Perfeito, André. Acho que a expectativa é muito grande, acho que a gente fica muito feliz de saber que tem uma solução. O nematóide é aquele inimigo oculto, né? Ninguém consegue contabilizar, é difícil contabilizar os danos, é difícil você ver ele atuando, o dano ali, você só vê quando o dano já está feito, né? Então, mas é muito importante, Nilson, uma informação que venha bacana. Logo, né? Que venha logo para a gente utilizar. Isso aí, nós estamos trabalhando lá para desregulamentar e fazer a introdução do trait nos materiais que a gente vai lançar. Fiquem atentos. Muito bem, ficaram aí os 6 fatores, né, de alta produtividade que a gente elencou entre nós aqui, não tem nenhum estudo por trás, mas eu acho que é muito da percepção que a gente tem no campo e vocês também na indústria. Então, pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês e mais esse pod safra aqui do Rally. E se você gostou, tem vários outros episódios como esse. Eu queria agradecer mais uma vez a participação, desejar um grande abraço.